porque os mentores espirituais já o fizeram. Dia muito. Obrigado, Vânia. Realmente, há algum tempo, né, a gente vai colocando os temas à frente e vai pensando sobre eles, como é que a gente poderia construir. E eu confesso para vocês que, embora esse seja um tema que a gente quase que come com feijão e arroz aqui na casa, pensar sobre perispírito, pensar sobre essa dimensão semimaterial que nos envolve, pensar nesse elo que liga o corpo físico ao espírito propriamente dito. Mas eu confesso que foi bastante difícil pensar numa abordagem. Vamos ver o que a gente consegue. E aí, nesse sentido, eu acho que é realmente o envolvimento de todos. Passagens. Pontes de luz iluminam o rés do chão. Brilha o trigal que a muitos alimenta. Convocam homens a partilhar o pão. Massa sovada de farinha elaborada carrega migalhas brilhantes que despertam a alma, acalentam sonhos, umedecendo olhos com esperança. Ativa a semente que há de germinar em tempo certo, germe latente do divino semeador, ecos do amor concreto que habita o que só parece incerto. Ela convoca mãos hábeis, hão de tecer ritos de passagem, dias aflitivos em festivos, momentos destrutivos em criativos, olhares furtivos em integrativos. Vivos, passaremos a campos floridos. Esse texto a gente teve a oportunidade de trazer, de pensar, né, junto com os amigos, com as intuições espirituais, a partir de um encontro da equipe de preparação da Comerge, o Encontro das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. Isso deu-se lá no dia 9/9, então já vai aí quase um mês, né? E eu fiquei pensando nessa relação. A gente olha no nosso entorno e vê tantas dificuldades, a gente vê tantos desafios. Nós estamos vendo tantas coisas erradas que precisam de um prumo. Nós estamos vendo tantos problemas que parecem sem solução. Estamos sofrendo tantos enfrentamentos com relação a algumas escolhas que já fizemos, mas que não somos compreendidos. E nos mantemos, ou procuramos nos manter, como bastiões firmes na lide de nossas relações pessoais, de nossas relações familiares. E sofremos do cansaço, que muitas vezes é extenuante mesmo, porque parece que há um embate fluídico, parece que há um embate que desgasta das nossas próprias entranhas, fazendo com que nós pereçamos, como se algo de nós estivesse desintegrando diante de tamanho universo de opiniões contrárias, incompreensões, intolerâncias, dificuldade de conciliarmos pontos de vistas, olhares. E nesse movimento, hoje ainda, recebi de um amigo querido aqui da casa, com quem tenho tido a oportunidade de conversar muito pelo WhatsApp, através das mensagens diárias, o Bira. Ele me passa que nas minhas incertezas Deus me dê forças e discernimento para fazer as melhores escolhas e aproveitar as melhores oportunidades, me protegendo e protegendo também toda a humanidade. É uma citação, ele vai buscando diário, ele vai nas seus estudos, nas suas leituras, ele vai pensando essas pérolas e vai compondo esse trabalho diário de fortalecimento das nossas reflexões, dos nossos estudos, como que talvez um movimento no contrafluxo do desgaste, algo que possa fortalecer.
Sábado para mim é sempre um dia difícil e hoje não seria diferente, né? A gente tem toda uma dinâmica desde cedo na evangelização, então a gente acaba não recebendo a mensagem, recebendo, mas não lendo, aí fica lá guardadinha. E aí eu estava vindo para cá e li a mensagem e pensei, gente, tem tudo a ver com a nossa fala hoje. Aí dei uma reformulada em um monte de coisas. E eu comecei respondendo para ele porque eu sempre respondo, e essa é uma das coisas que eu queria discutir com vocês. Quais são as respostas que nós estamos dando aos estímulos que recebemos da vida? Porque a todo tempo nós estamos prontos para entrar nos embates com relação às opiniões que são contrárias às nossas. A todo tempo nós estamos num movimento quase que evangelizatório de convencer o outro sobre o equívoco das suas posições políticas, porque a nossa é que é a posição adequada, a nossa posição é que é aquela correta. Os nossos posicionamentos diante da sociedade. E muito poucas vezes nós dialogamos com estas fontes que nos alimentam. Eu li e falei assim, tem tudo a ver, estou sintonizado. E aí fiquei pensando, e o que eu posso acrescentar a esse texto? O que eu posso entregar de volta nesse movimento de diálogo? Não no diálogo no sentido de convencê-lo de alguma coisa, mas de dizer, olha, esse texto foi importante para mim porque me tocou assim, assim, assado. E nesse meu exercício particular em especial, numa reflexão que tem que ser à luz da doutrina espírita, para mim. E aí eu comecei, a única palavra que me saltou muito forte, eu comecei a trabalhar, e não terminei a resposta dele, mas ele disse assim, acredito que nos reconhecemos em incertezas, é talvez uma das maiores dádivas nesse momento de nossas jornadas. Muito mais do que reconhecermos os recursos que temos, muito mais do que sabermos as fontes onde ir buscar. Talvez esse momento de incerteza que vivemos hoje, que parece que tudo está desabando, que parece que estamos sendo consumidos por um sistema social que tem tantas coisas a serem transformadas. Talvez essa incerteza, será que o meu ponto de vista está certo? Será que a minha escolha foi uma escolha acertada? Será que realmente esse negócio de pensar na vida imortal, que sou um espírito imortal, que continuo além dessa vida, será que faz sentido nesse momento histórico que nós estamos vivendo? A incerteza, talvez para nós, seja hoje a maior dádiva que podemos estar vivenciando, desgastante, amedrontadora, aterrorizante. Porque pode ser que tenhamos que rever posturas, sentimentos, emoções, olhares. Pode ser que precisemos fazer uma força muito grande para manter o que é essencial e nos despirmos das coisas que são acessórias e que talvez, porque estamos agarrados a ela, é que estejamos sofrendo. Quais são as alegorias de nossos entendimentos, de nossos pensamentos, de nossas construções que já podem ser deixadas de lado para que possamos caminhar com mais leveza, estabelecendo talvez uma sintonia menos desgastante? Mas aí vocês devem estar dizendo, o Guilherme está doido, se perdeu no meio da temática. Porque para falar de perispírito, ele está dando uma volta por um outro caminho completamente diferente. Mas na realidade, talvez esse seja o nosso grande desafio. Como pensarmos o que já sabemos de concreto sobre o perispírito para utilizarmos esta dinâmica a nosso próprio favor. E eu já dei algumas informações importantes que a gente vai retomar. Mas antes da gente ir lá, para nós nos situarmos com mais propriedade, Kardec fala nas questões de 93 a 95 sobre o perispírito. São poucas perguntas, mas que eu também não vou ler, para deixar vocês com muita curiosidade. Quando vocês chegarem em casa, vocês vão pegar o livrinho dos espíritos, que eu tenho certeza que vocês têm, e vocês vão procurar lá, questões 93, 94, 95. Ah, Guilherme, mas eu tenho um monte de livro espírita, não tenho o livro dos espíritos. Não tem problema. Acessa lá,
febnet.org.br, o site da FEB, tem para download. Pode fazer no trajeto para casa, inclusive. Quando estiver no Uber, quando estiver no táxi, quando estiver no ônibus, ainda dá para fazer o download, porque o arquivo também é pequenininho, nem ocupa espaço. Vale a pena carregar no bolso. Mas de uma forma muito sintética, Kardec está preocupado em saber como é que se faz a relação do espírito, algo imaterial, inteligência, movimentando-se para a construção de uma ética maior, tentando aprender a amar. E esta relação material densa que é dos nossos corpos tão belamente tratados, cuidados, com esmero, com medicamentos, com boa alimentação, com exercícios, nesse movimento constante que nós fazemos para estarmos sempre, pelo menos fisicamente, bem. Como é que se faz essa liga? Como é que se faz essa relação? E nesse estudo, nessas poucas perguntas, Kardec descobre através dos espíritos, na verdade a gente tem a tendência a simplificar, porque não foram poucas perguntas, essas foram as 3 mais importantes que Kardec elegeu para tratar o conceito. Na realidade ele fez muitas outras e recolheu muitas instruções dos espíritos. Ele sintetizou e trouxe para a gente no Livro dos Espíritos apenas essas 3. Mas ele aprende com os espíritos que existe um corpo de relação chamado perispírito. Esse perispírito, ele é uma matéria muito sutil, que não é captável ainda pelos nossos equipamentos. Uma semimatéria, como ele coloca em outros pontos da codificação. Mas eu acho que talvez o ponto mais precioso para a gente nessas questões seja percebermos que este campo surge em torno desse fulcro consciencial que é o espírito, a partir dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas impressões, das suas capacidades, mas atendendo a uma prerrogativa superior, que é a de nos conduzir a processos de desenvolvimento dos conhecimentos acerca de nós mesmos, do mundo em que nos encontramos, e, em última instância, acerca de Deus, nosso Criador. Constituímos, vou falar de outra forma, a mesma coisa que eu acabei de dizer. Constituímos em volta de nós um campo de ação. O campo de ação do jogador de futebol é o campo de futebol. São os vestiários, são as salas de treino, são as piscinas. O campo de ação do professor é a sala de aula, a biblioteca, o Google. O campo de ação do artista é o seu ateliê, o seu espaço de construção, os seus livros, as suas relações. O campo de ação do espírito é o seu próprio perispírito. Espaço em que ele tem a oportunidade de vivenciar a sua própria essência, os seus valores, as suas escolhas, recolhendo como que impressões acerca de quem ele é efetivamente. É mais ou menos como aquela hora que a gente se olha no espelho e diz assim: nossa, mas eu não tinha me dado conta como eu estou cansado. Essas olheiras fundas, esse olhar desgastado, porque a gente vai seguindo na vida, no dia a dia, muitas vezes sem olhar para nós mesmos. E na hora que nós nos defrontamos com o nosso reflexo no espelho, um evento puramente físico, nós percebemos as impressões que estamos deixando no mundo e nos questionamos: poxa, mas essa impressão podia estar mais bonitinha, com um sorriso mais adequado, com um olhar mais injetado de amorosidade, de caridade. Eu não estou me reconhecendo esse espírito cansado de guerra, nesse movimento tão avassalador que nós estamos vivendo, que é cansativo. E aí a gente organiza as nossas ações para dar um descanso para essa estrutura tão valiosa que é o nosso corpo. Aí pensa em algumas horas de sono a mais, aí pensa numa mudança de alimentação, pensa num suco detox,
Pensa numa dieta vegana pelo menos por uma semana. Dá uma aliviada na churrascaria, dá uma aliviada nas gorduras, dá uma mexida. Às vezes vai na loja, compra uma camisa nova, compra um kit de maquiagem novo, se dá um presente, alguma coisa que dê um up, que dê uma levantada naquela carcaça que está cansada, mas que a gente só se deu conta porque se olhou no espelho. Nosso perispírito, para nós, espíritos, tem esse papel, entre outros. Ajudar a reconhecermos a nossa essência através desta impressão que se organiza em volta de nós pelo que nós somos, pelo que nós sentimos, pelos hábitos que temos mantido. Se eu acho que o meu perispírito está meio apagadinho, está faltando um pouquinho de luz, como no caso do livro Voltei, do irmão Jacó, em que ele, trabalhador espírita, dedicado, colocava horas a fio de seu tempo livre na divulgação da doutrina, nas atividades de caridade. Ao desencarnar, choca-se, porque vê tantos espíritos luminosos à sua frente, à sua volta, o acolhendo, o sustentando, e ele, cinza, apagado. Onde está aquela luz que ele imaginava que estaria construindo a partir de suas ações? A obra é belíssima. Passem na biblioteca ou na livraria, peguem o livro, deem uma lida. Porque é esse estranhamento, é esse olhar no espelho, e aí nós nos damos conta, mas espera aí, eu sou essa construção? Eu me construí desta forma? Esse reflexo gordinho, acho que está comendo muita gordura, está muito no salgado, tem que dar uma mexida, tem que pegar um solzinho, está muito branco, acho que vai ter que marcar um médico para dar uma olhada em algumas questões. E a gente vai olhando. O perispírito para nós é este reflexo da essência que nós somos. Ele se organiza com a matéria sutil que está disponível no mundo onde nós habitamos. No nosso caso, o planeta Terra, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Mas dessa matéria, quais são as parcelas que nós estamos pegando? Será que nós estamos pegando o ouro, a prata, o titânio, os diamantes? Ou estamos pegando a lama, as coisas fedorentas? O que é que nós estamos recolhendo desse material disponível no universo para compormos a nossa essência? Porque esta escolha não é uma escolha consciente. Nós aqui encarnados até podemos fazer algumas escolhas nesse sentido e darmos uma ajustada na nossa forma. Mas o perispírito, ele será sempre uma consequência natural das nossas escolhas. Nós pegamos do nosso orbe as matérias que estão aqui disponíveis e organizamos inconscientemente este campo de relações através das quais expressaremos nossos pensamentos, realizaremos nossas obras, constituiremos os nossos corpos físicos. E talvez isso seja interessante. Imaginem-se convidados para uma festa importantíssima e 2 horas antes da festa se decidíssemos dar uma voltinha no pântano. Naqueles pântanos intensos onde a gente fica quase até a cintura de lama. Foram 15 minutos só. Mas qual será o esforço necessário para livrar-se de toda aquela matéria mais densa, pegajosa, fedorenta, para ficarmos nos trinques, para irmos à nossa festa tão importante? Diariamente somos convidados a um banquete celeste. Diariamente estamos convidados a vivenciar as experiências mais plenas que a espiritualidade nos oferece para construirmos valores elevados. Mas diariamente damos as nossas escapadinhas durante 15 minutos nos nossos pântanos, nos nossos medos, nos nossos vícios, nas nossas dificuldades, porque elas ainda nos são de alguma forma muito saborosas. E talvez se vocês estejam se perguntando, mas em sã consciência, quem imaginará ir a um pântano 2 horas antes de uma festa? Eu digo assim, os caranguejos mais deliciosos estão nos pântanos. Então talvez
o meu desejo de consumir caranguejo seja tão grande que eu sinta a necessidade de realizar aquele investimento naquele momento. Mas com certeza, chegarei na festa aquém do que poderia, porque organizei a minha estrutura, meu campo, de uma forma diferente. De uma forma menos plena, para celebrar aquele momento luminoso de felicidade. Não estou dizendo que esteja errado, mas é necessário que nós façamos esta reflexão sobre as escolhas que temos feito. Porque se queremos, e eu acredito que a maioria esmagadora, para não dizer 100% de nós, queremos viver uma sociedade melhor, queremos ser felizes, queremos um ambiente de mais oportunidades para crescermos, nós estamos querendo ir para aquela festa. E o pessoal sabe, né, o esforço que é. Aquela festa é importante, a gente começa a marcar com antecedência a manicure, o cabeleireiro, aquele corte no cabelo, aquele trato da barba. Às vezes a gente não tem roupa, tem que comprar roupa, mas aí comprou a roupa, tem que ajustar, porque nunca está do nosso tamanho. Aí tem bainha, tem aquele apertãozinho, tem aquela afrouxadinha, tem todo aquele movimento. E a gente vai naquele ensaio, se preparando, dialogando com as coisas que nós achamos muito importantes para constituir as vestes da festa, do festim das bodas. Para que no momento em que chegamos naquela festa, estejamos com a melhor apresentação. Para celebrar junto com aqueles que estão na festa, da melhor forma possível. Mas por vezes nós nos esquecemos ou não conseguimos valorizar a importância daquela festa, daquele festim, e botamos qualquer trapinho. Abrimos o armário, colocamos qualquer roupa, arrumamos o cabelo de qualquer jeito e seguimos em frente e vamos para a festa. E ao chegar lá, somos aquele que destoamos, que não se enquadra, que não se encaixa e que é posto para fora da festa, porque ainda não estava pronto para vivenciar aquela experiência, porque ainda não reconhece a importância daquela festa. E aí haverá prantos e ranger de dentes, haverá sofrimento, haverá muitas noites no pântano frio, rodeados de caranguejos deliciosos. Mas a vivência desconfortável daquela matéria densa, porque nós mesmos optamos por não estarmos adequadamente trajados. Pensarmos no perispírito como este campo que vai sediar uma importante competição que precisa ser regado, que precisa ter sua grama tratada, que precisa ter a iluminação revista, que precisa passar pela manutenção das arquibancadas, para que seja uma grande festa e todos possam sentir-se locupletos ali dentro. É uma analogia que talvez precisemos começar a inserir para nós. Porque se queremos encarnações plenas, se queremos encarnações saudáveis, se queremos adentrar o mais breve possível em um mundo de regeneração, aí a gente faz uma tradução aqui muito rapidamente, porque espírita tem disso, às vezes a gente vai jogando conceito, né? E vai embora. O mundo de regeneração é aquele onde a opção pelo mal não existe mais. As pessoas podem até errar, mas erram porque estão tentando acertar. Não há mais a intenção de dolo, não há mais a intenção de prejudicar as pessoas. Eu fico imaginando que lugar maravilhoso. Um lugar onde todo mundo consegue dialogar, trocar ideias, montar planos de ação conjuntos, apesar de ter opiniões divergentes sobre determinados assuntos. Onde não precisamos estar andando defendidos contra as ofensas, porque é algo que não acontece mais. Onde podemos andar com mais suavidade e aí finalmente recuperar as nossas forças, nos regenerarmos para seguir em frente com mais plenitude para a construção do amor.
se queremos estar nestes campos mais belos, mais plenos, mais bem tratados, se queremos ter boas encarnações, é necessário pensarmos que, aliado à matriz maravilhosa, magnífica, biológica, que é herdada de nossos pais por uma doação genética, existe um plano diretor de composição desse organismo, que é o perispírito. E se ele estiver não tão bem na fita, com algumas olheiras, vestindo uma roupa um pouquinho sujinha, por melhor que as células façam seus processos de divisão celular, a nossa encarnação ela vai vir um pouquinho manchadinha, ela vai vir um pouquinho desorganizadinha, porque o perispírito que coordena aquele processo, atendendo ao nosso processo mental, não está 100%. Pensar em perispírito nesse contexto é pensar que mesmo que eu hoje não tenha a saúde física que eu desejo, mas eu posso começar a plantar hoje uma bela encarnação mais saudável da próxima vez que eu voltar. Saneando os meus pensamentos, saneando os meus sentimentos, dialogando não apenas com as coisas que eu acho que estão erradas, mas dialogando também com as coisas positivas, reconhecendo valores saudáveis que podem me inundar de odores maravilhosos, de perfumes, de cores magníficas, de radiações luminosas, que mesmo que por ora estejam escondidas em um corpo físico, estão ali, produzindo saúde, produzindo plenitude, produzindo ampliação de olhares. Pensar na estrutura do perispírito é talvez para nós hoje irmos muito além da constituição de um campo que cerca o pensamento, a capacidade espiritual. É pensarmos que ele é nosso campo de ação. É nosso campo imediato que nos dará as respostas àquilo que nós fazemos para que possamos aprender a nos reconhecermos em essência. Para que possamos, à medida dos nossos desconfortos, desarticularmos, desmontarmos, desintegrarmos algumas estruturas de pensamento e de atitudes, em detrimento a outras que precisam ser mais bem elaboradas, que precisam ser mais primorosas. Talvez seja um momento em que, através desses estranhamentos, possamos começar a nos questionar até mesmo sobre o momento certo de ir procurar os caranguejos, porque a gente aprende que, por mais que sejam deliciosos, talvez a melhor hora não seja 2 horas antes de uma festa em que eu precise estar belo, lindo e maravilhoso. É pensar para além de nossas cascas, de nossos corpos físicos, é pensarmos que neste campo chamado perispírito materializam-se as nossas raivas, os nossos medos, os nossos dissabores, mas também as nossas alegrias, os nossos amores, as nossas plenitudes, as nossas coragens, as nossas confianças. E que, como ele é o campo ordenador de nossa oportunidade encarnatória, naturalmente ele espelhará em nossos corpos físicos das qualidades positivas ou negativas que estejamos cultivando nesse campo. E aí, naturalmente, à medida em que nós estamos inseridos com esse corpo físico que foi construído a partir de nossas impressões, as impressões, as pegadas, as digitais que deixamos no mundo à nossa volta, estão diretamente ligadas a estes mesmos valores que estão na origem espiritual. Dizer que o sujeito sai do sério e briga e xinga porque ele tem um corpo bilioso é visão da medicina arcaica de 1900, e mesmo essa, de 1800, e mesmo essa, Kardec já questionava com a doutrina espírita, dizendo que por mais propenso que um corpo seja para ser agressivo,
se ele está construído a partir da percepção de um espírito pacífico, aquele sujeito não será um sujeito brigão. É começarmos a pensar que todas as espetadelas que nós recebemos no nosso dia a dia, elas estão na realidade ecoando em nós, porque são imperfeições que estão gravadas nas matrizes dos nossos campos de ação, nos nossos perispíritos. Hoje, quando eu voltava da Rocinha, vivi uma situação quase insólita. A mulher, no ônibus, chega e encontra um celular na cadeira. E ela conclui que é de uma outra senhora. E alerta a senhora, eu acho que a senhora esqueceu o seu celular. A senhora ou não reconhece, ou não entende, ou não reconhece a autoridade daquela mulher jovem negra, ignora o fato. E ao descer do ônibus, dá falta do seu celular. E por pouco, não eclode um movimento de agressão física na traseira do ônibus, quando a mulher invade o ônibus de volta, tentando roubar a bolsa da jovem negra, porque, obviamente, ela havia roubado o seu celular, quando não era fato. Que leituras são essas que carregamos em nossas almas, cheias desse preconceito, cheias dessa falta de tolerância, onde encontramos no outro o agressor e não aquele que apoia? E aí a jovem também sai de si, porque algo ecoa nela que está dentro dos seus valores a serem trabalhados. E aí eu arriscaria dizer que talvez, se estamos nos movimentando com tamanho movimento de intolerância, com tamanho medo, com tamanho loucura mental, desajuste, talvez estejamos plantando não só para a sociedade ao nosso entorno, mas para os nossos corpos físicos e os nossos perispíritos. Estas máculas que cobrarão um preço alto e que precisam do trabalho árduo que a nossa companheira trouxe no preparo. À medida em que reconhecemos aquele ponto que precisa ser trabalhado, ele não vai sumir da noite para o dia. Assim como a lama do pântano não vai se soltar de nossas roupas e pernas sem esforços, assim como o odor maravilhoso dos perfumes que estivermos usando também não faz se desprender de nossos corpos com facilidade. Há uma impregnação material que responde com uma certa memória aos valores que estamos professando. E é exatamente por isso que é cansativo aprender a fazer o bem. Porque nós estamos educados pelas nossas origens espirituais ainda a vivenciar os valores materiais com intensidade. A sobrevivência a qualquer custo, o sermos egocêntricos, o sermos egoístas. Desmontar esse patrimônio perispiritual exige esforço. Exige esforço porque temos que desenvolver novas competências mentais, temos que desenvolver novas respostas mentais, novas formas de pensarmos essas emoções e sentimentos que estamos vivendo. Mas exige esforço também, porque mesmo depois que tenhamos conseguido modificar de forma permanente e inquestionável, inabalável essa nova matriz que tanto desejamos, ainda teremos um legado material que vai precisar ser transformado, gota a gota. Vamos ter que imprimir uma nova forma de ser no mundo. O irmão Jacó conscientizou-se do livro Voltei, conscientizou-se da necessidade de transformar valores, mas lhe custou um tempo até conseguir começar a brilhar. Porque estas questões, elas não são imediatas. O desconforto que nós vivemos hoje em sociedade é exatamente por isso. Já estamos conscientes ou minimamente conscientes dos valores que queremos,
dos valores de conduta, da forma que queremos ser tratados, da forma que devemos tratar o outro, mas trazemos esta memória perispiritual ainda impregnada que atrai para o nosso entorno estas situações provacionais, como que estivesse dizendo assim, você tem certeza que você já desenvolveu essa competência? Vamos lá, vamos testar de novo? Aqui, faz essa continha que nem com criança. Não, tio, eu já sei fazer essa conta. Não, mas faz essa outra aqui. Aí na hora que ele vai fazer aquela conta, ele descobre, ih, não é que eu não sabia? Estou com dificuldade nessa aqui também. Ih, mas olha esse outro ponto aqui. E aí a gente vai ali, descortinando aspectos que nós nem mesmo percebíamos, porque estávamos muito ocupados com os padrões antigos. É desconfortável quando nós estamos com aquela roupa suada de um dia de trabalho, loucos para tomar um banho, e aí o colega liga e diz assim, eu precisava conversar. E tem que ser agora. E aí a gente fica naquela, meu Deus, mas eu vou mais um dia, vou, né, mais 1 hora, mais 2 horas avançando no meu dia, com essa roupa suada, cheia de poeira. Porque às vezes é exatamente esse enfrentamento que se faz necessário para a gente transformar e validar determinados valores. Já há coisas que nós sabemos como precisamos nos portar, mas temos que aturar mais um pouquinho esse ambiente denso, esse perispírito carregado, porque ele é uma consequência natural do fato de nós estarmos no dia a dia trabalhando. De eu ter passado o dia inteiro na rua, num dia escaldante, fazendo vendas e ali andando para lá e para cá, entra e sai de loja disso, daquilo outro, no final do dia é inevitável. A gente consegue dar uma maquiada, passa na farmácia, compra um desodorante, bota um perfuminho, lava o rosto, dá uma maquiada e vai. Mas vai com aquele desconforto ainda, né? Louco para um momento em que nós vamos poder nos despir daquela roupa suada e tomarmos o nosso banho e fazermos a nossa higiene pessoal. Nós, espíritos, hoje estamos vivendo exatamente esse dilema. Nossos perispíritos estão sobrecarregados, mas nós ainda não temos condições de nos despirmos deles. Ou pelo menos desta camada mais densa, dessa matéria natural, porque nós temos que estar nos pântanos caçando os caranguejos. Nós precisamos estar nesta labuta e sentimos a necessidade de estarmos disponíveis para o outro, fazendo concessões, fazendo esforços. E muitas vezes sendo mal compreendidos, porque o ponto de vista com que o outro olha para nós é muitas vezes, para não dizer sempre, totalmente divergente do nosso. Quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o dever moral, ele nos diz que só devemos satisfação a Deus e a mais ninguém. Mas talvez por uma questão estratégica ele não tenha dito como é difícil estarmos neste enfrentamento diário em que somos julgados pelas nossas escolhas a partir dos pontos de vista que são os pontos de vista externos, que não consideram aquelas coisas que nós estamos considerando. E aí por isso é muito difícil. E aí às vezes aquele amigo que ligou pedindo urgência no atendimento, quando nos dá aquele abraço, ainda reclama. Porque a gente não está perfumado como de usual. E a gente olhar para aquela situação e perceber que ele está dando o que ele pode. E que cabe a mim saber o que eu posso dar. E continuar dando na medida do que eu posso. E talvez até me movimentar para dar um pouquinho melhor. E aí talvez a gente engula seco, em vez de ser mal criado, diga assim, irmãozinho, eu estou entendendo que da próxima vez, quando você tiver urgência, essa urgência pode esperar eu ir em casa, tomar um banho e trocar de roupa. Sem problema. Porque eu fiquei tão tocado com a sua necessidade que eu não passei nem em casa. Porque você disse que era urgente. E aí você faz uma entrega diferente, em vez de dizer, e você pensa que está falando com quem? Porque eu fiz um esforço monumental, estou aqui com fome, estou sem banho, não troquei de roupa, estou suado. Não. Em vez de a gente retribuir com um olhar negativo, a gente retribui com um olhar positivo
plantando na nossa própria estrutura perispiritual, não os odores fétidos do pântano, mas os lírios belos e perfumados que lá crescem. Aprendermos a olhar para a plenitude da vida, identificarmos o que há de melhor, apesar das dificuldades. É o nosso desafio hoje, para adentrarmos em um mundo de regeneração, com perispíritos mais suaves, mais perfumados, ainda constituídos da mesma estrutura material do globo, mas com as matérias mais nobres, com as matérias mais ricas, com as cores mais belas, de forma mais encantadora. Esse movimento, para encerrarmos, já abusando da boa vontade da direção, nos remete ao entendimento do jugo leve. Meu jugo é leve e o fardo suave, desde que haja observância da lei, nos diz o Cristo. O jugo se torna leve, o fardo se torna suave, quando nós identificamos que lei é essa que nos rege, e é uma lei de justiça, amor e misericórdia. É uma lei cordata de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão. À medida em que nós nos submetemos a estas regras de funcionamento, nós vemos que mesmo os passeios mais densos e menos agradáveis na matéria são capazes de nos oferecer belas flores para encantar os nossos dias. Possamos manter isso em mente durante todo esse período de votações em que nos encontramos. Possamos manter esse olhar em nossas mentes na hora que estivermos olhando para o irmãozinho fazendo a panfletagem do candidato oposto ao nosso. Possamos ter esse olhar para além desse período de eleições, daquele que colabora, daquele que acata a decisão coletiva e tenta fazer o melhor com o que está disponível, para que possamos criar uma gênese perispiritual mais bela, mais perfumada, embora ainda muito pesada pela própria natureza dos fluidos que compõem o nosso orbe. Plantemos saúde, plantemos bem-estar, acreditemos, dialoguemos com o positivo, não apenas com o negativo. Paz e bem a todos. Obrigada, Guilherme. As luzes vão se apagando para o próximo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. Vamos então pedir àqueles responsáveis pela tarefa que se posicionem. Com tranquilidade. E novamente, peço a todos que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nossos desejos, nossas necessidades na nossa prece, em conjunto. Senhor Jesus, médico das almas, sempre foi muito claro para ti, Senhor, nos ver na nossa essência, naquilo que realmente somos, mas sempre, Senhor, pudesses ver o melhor em nós, a nossa luz, aquele pedaço que brilha, o nosso futuro espiritual, a nossa essência divina, que possamos, Senhor, como Ti, vermos em nós mesmos, Senhor, o nosso melhor. Graças a Deus.